2019 e 2020 foram bem movimentados se falando em pesquisas arqueológicas. E nós, do Mundo Desconhecido, vamos manter você atualizado sobre as novidades. Hoje, separamos uma lista com 10 dos mais enigmáticos e importantes descobrimentos recentes para você. Mas antes pedimos que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e nos siga também no canal oficial no Instagram do Mundo Desconhecido. 2019 trouxe muitas novidades para os apreciadores do Antigo Egito. Descobertas muito interessantes, como, por exemplo, a recriação do busto da rainha Nefertiti em 3D por uma equipe de arqueólogos. O rosto desta rainha, que pode ter sido a mãe do rei Tutancâmon, ganhou vida de forma colossal. Cientistas da Universidade de Bristol foram os responsáveis por mapear digitalmente o rosto de Nefertiti. Depois disso, a paleoartista Elizabeth Dines levou 500 horas para recriar o busto. E as joias foram desenvolvidas por designers da Dior. A escultura foi produzida depois em 3D e fornece uma descrição bastante precisa da aparência de Nefertiti. Mas essa não foi a única descoberta significativa no Egito em 2019. Estudiosos também abriram a tumba de Tutancâmon para restaurá-la e acabaram por encontrar uma mistura de aromas que pode ter sido o perfume de Nefertiti. As escavações também revelaram muitas múmias. Uma série de múmias. Foram encontradas múmias com chapéus, múmias tatuadas, múmias de lordes importantes da época e até mesmo múmias de gatos e de outros animais. Vários desses achados estavam no Vale dos Reis, perto da cidade de Luxor, onde uma zona industrial da época também foi encontrada. Escultura de 25 mil anos. Arqueólogos descobriram uma escultura de 12 metros e meio de extensão feita há 25 mil anos, com ossos de mamute na cidade de Voronezh, na Rússia. Uma descoberta incomum e muito impressionante. Essa descoberta foi feita em 2020 e agora os cientistas trabalham para descobrir o que levou os homens da Era do Gelo, há 25 mil anos atrás, a construí-la. E esse não foi o primeiro monumento do tipo que já foi encontrado no leste europeu, mas esse, definitivamente, é o mais antigo. Para construir a escultura foram utilizadas centenas de ossos de aproximadamente 60 mamutes diferentes. Numa entrevista a um site arqueológico, o autor da pesquisa elogiou o esforço que foi necessário para montar a escultura. Ele disse: "Imagine catar ossos de pelo menos 60 mamutes. Isso, com certeza, foi um desafio e tanto. De qualquer forma, ossos de mamute também são muito pesados e carregá-los com certeza exigiu um esforço enorme", comentou Alexander Prior, da Universidade de Exeter. A principal hipótese dos cientistas é que esse local tenha sido usado para rituais, mas ainda não se sabe ritual de que tipo. Suspeita-se também que os buracos ao redor da estrutura tenham sido utilizados para queimar oferendas ou então para depositar o lixo e materiais que sobraram de construções. DNA antigo. Ao longo dos anos, muita gente já tentou desvendar os mistérios que circundam Stonehenge, na Inglaterra, um dos monumentos mais enigmáticos do mundo, com toda certeza. No entanto, parece que estamos mais perto de entender esse monumento hoje do que há tempos atrás. Pelo menos é isso que parece. A origem das estruturas de Stonehenge e a procedência dos construtores do monumento foram descobertas em 2019. Como? Foram coletadas amostras de DNA que mostram que a população que viveu na Grã-Bretanha durante a construção de Stonehenge tem origens turcas. E surpreenda-se, os pesquisadores encontraram também evidências de que as pedras pesadíssimas foram movidas graças ao uso de gordura de porco. E ainda mais, uma parte da estrutura, que havia desaparecido em 1958, foi encontrada e foi devolvida ao seu lugar de origem. Não muito longe dali, na Espanha, um monumento semelhante reapareceu quando o nível da água perto da cidade de Peraleda de la Mata
baixou. E a Stonehenge espanhola, batizada de Dolmen de Guadalperal, estava submersa, imagine você, há 60 anos. Vikings. Ainda no ano de 2019, através dos pesquisadores da história dos povos vikings, nós descobrimos que combate também era coisa de mulher. Isso aconteceu quando os especialistas confirmaram que os restos mortais descobertos numa cova eram realmente de uma mulher. E depois de recriar o seu rosto, deduziram que ela era reconhecida naquela sociedade como uma lutadora. Acreditava-se que pertencia a um homem, mas agora tudo foi devidamente esclarecido. Esse achado, além de provar que as mulheres também faziam parte das disputas que ocorriam naquela região, ajudou a entendermos melhor como funcionava a dinâmica da sociedade viking. Preguiças gigantes. Em Minas Gerais e na Bahia, em 2019, foram encontrados fósseis de uma espécie única de preguiça gigante, que viveu no Brasil há cerca de 20 mil anos. Essa preguiça, imagine, era mais ou menos do tamanho de um boi. Esse animal recebeu o nome de Glossotherium phoenesis, numa menção a Fênix, a ave que renasceu das cinzas. Essa espécie extinta de preguiça gigante foi descoberta pelo paleontólogo do museu e professor da universidade, Castor Cartelli Guerra, e sua equipe. Esse material começou a ser encontrado há 20 anos, mas só no ano passado foi realmente revelado. Esse animal único vivia na região de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, e também no norte da Bahia, onde foi encontrada a maioria do material. No total foram achadas 200 peças, incluindo 2 crânios. E com outras descobertas feitas também em outras partes do mundo, a ideia dos pesquisadores acabou mudando e eles acreditam que animais dessa espécie de preguiça gigante pudessem pesar mais de 6 toneladas e ter, na média, 4 metros de altura e 6 metros de comprimento. Romeu e Julieta. No Cazaquistão, também em 2019, arqueólogos encontraram 2 esqueletos enterrados numa posição muito intrigante. De acordo com os especialistas, era um casal, e eles teriam morrido bem jovens, mais ou menos aos 16 anos, isso há 4.000 anos atrás. O casal estava enterrado junto, de frente um para o outro, literalmente por toda a eternidade, ou pelo menos era assim até serem desenterrados. Eles foram encontrados no cemitério de Kiziltown, no complexo de 5 colinas, numa remota região de Karaganda, no nordeste do Cazaquistão, e ficaram popularmente conhecidos como Romeu e Julieta. Mumificadas. Após mais de 2 décadas de escavações, arqueólogos poloneses da Universidade de Varsóvia encontraram uma vasta coleção de múmias na necrópole de Saqqara, no Egito, nesse ano de 2019. Os pesquisadores já haviam encontrado outras múmias em pesquisas anteriores nesse mesmo lugar, mas, no entanto, elas estavam muito danificadas devido às condições precárias que foram enterradas. Já dessa vez, nessa descoberta, as múmias estavam enroladas em bandagens e colocadas diretamente em covas de areia, sem muitos adornos, e isso foi fundamental para uma preservação incrível dos corpos. Dinossauro com câncer. Em 2020, pesquisadores descobriram um osteosarcoma na perna de um Centrosaurus. E essa foi a primeira vez que um câncer maligno foi descoberto em dinossauros. A fíbula fossilizada de um Centrosaurus apertus, um dinossauro com chifres que viveu há cerca de 76 milhões de anos, foi encontrada junto a outros fósseis em Alberta, no Canadá, em 1989. Esse pedaço de fóssil encontrado parecia mal formado, talvez como resultado de uma fratura que acabou cicatrizando mal. Essa peça foi armazenada no Royal Tyrrell Museum juntamente com outros ossos de dinossauros. E a fíbula foi redescoberta pelo paleontólogo David Evans e pelo especialista em patologia da McMaster University, Mark Crower, que procuravam evidências de câncer ósseo maligno em dinossauros.
Tumores já foram encontrados em ossos de dinossauros antes, mas não malignidades. Evans e Crowther reconheceram que a má formação na fíbula não era uma fratura. Junto com sua equipe multidisciplinar de patologistas, radiologistas, cirurgiões ortopédicos e paleopatologistas, eles determinaram: é um câncer ósseo. Essa descoberta ficou marcada como uma das maiores de 2020. Homem-elefante. Os restos mortais de Joseph Merrick, também chamado de Homem-elefante, foram enterrados num túmulo sem identificação em Londres há muito tempo atrás. Nascido em 1862 em Leicester, Merrick ficou conhecido na Inglaterra vitoriana como o Homem-elefante devido à sua aparência, que era causada por uma doença congênita que o deformava quase que completamente. Mas as deformidades que cobriam seu corpo faziam dele uma aberração, uma atração curiosa e também o marginalizaram. Acabou virando alvo das pessoas daquela época pelas ruas de Londres. Essa descoberta aconteceu em 2019 e os detalhes de seu corpo, algo impressionante, foram revelados. Antes de morrer, aos 27 anos, jovem, Merrick doou seu corpo à ciência, mas até hoje pouco se sabe sobre as causas de sua doença. Tentativas anteriores de extrair o seu DNA não foram possíveis, pois seu esqueleto ainda estava sendo higienizado. Agora, amparados por novas tecnologias, cientistas da Universidade Queen Mary, em Londres, onde o esqueleto do inglês está armazenado, acreditam que a rara condição do homem-elefante possa ajudá-los a entender como as células cancerígenas se formam. Bola de prata. Apaixonado pela arqueologia, Aaron Smith, hoje com 24 anos, coleciona fósseis e vive explorando os litorais de Yorkshire, um condado do norte da Inglaterra. Recentemente, em 2019, ele chamou a atenção nas redes sociais após ter feito uma descoberta muito fascinante. Entre as rochas de Sand Beach, o arqueólogo amador encontrou pedras arredondadas revestidas com pirita de ferro, um elemento metálico muito raro. Artefatos com esse revestimento sempre chamam a atenção, já que, uma vez polidos, adquirem um tom dourado que os deixa com a aparência de uma bola de ouro maciço. Mas, muito curioso, Aaron cortou as pedras ao meio e, por dentro daquele revestimento, um núcleo de calcário protegia diversos fósseis em formato de espiral. Descobriu-se então que os vestígios pertenciam a um tipo extinto de cefalópode, uma classe de moluscos marinhos. Hoje em dia, os mais conhecidos são as lulas e os polvos. A maior descoberta, no entanto, veio logo depois. A descoberta data do período Jurássico e pode ter cerca de 185 milhões de anos. Animado, Aaron compartilhou todos os seus achados através de sua conta no Instagram, tendo seu feito considerado como um dos mais marcantes de 2019. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Não te esquece, se inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações, dá um like e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.